Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes. O programa de Ciência e Saúde de hoje é uma continuação de um outro programa que foi falado sobre educação com a doutora Lourdes Sá. Então, doutora Lourdes, como é que funciona a autoestima na criança? A autoestima é gostar de nós próprios. Como é que a criança vai gostar dela própria? Ela é exatamente pelas experiências que ela tem no início com os pais ou quem cuida delas. Ela vai gostar dela própria se os pais lhe transmitirem, ou os educadores, que gostam dela e que gostam daquilo que ela faz no dia-a-dia. Então, não passando total responsabilidade, mas tem um peso muito maior na autoestima da criança, os pais e os educadores. Exatamente, uma criança que sente, por exemplo, primeiro ano de vida, que tem colo, que é amada, que tem carinho, que recebe a atenção, que falam com ela, recebe a atenção dos pais e dos educadores, ela vai sentir esse amor, digamos assim, e vai gostar mais dela própria. Uma criança que, por outro lado, que é rejeitada, quando chora, ralham com ela, refilam com ela, é sempre a mesma coisa, até estão chorona, és um bebê tão mau. Ela vai interiorizando isso tudo e depois, quando chega ali aos 2 anos, 3 anos, continuarem a discutir com ela, que és uma peste, é sempre a mesma coisa, ela acredita, porque os adultos dizem que ela é uma pestinha e que ela não é boa a fazer nada, ela vai acreditar que não é boa a fazer nada, então ela não tem como gostar dela própria. Se, por outro lado, os 2, 3 anos continuam a dizer que gostam do que ela faz e que ela é muito amada e que é muito bem-vinda, então ela pensa, se os outros gostam de mim, então eu tenho todas as razões para gostar de mim também. Há como, por exemplo, se ela tiver em casa um bom tratamento, um bom acolhimento dos pais, mas na escola os profissionais da área não tiverem essa mesma preocupação, vai dar repercussão na criança? Sim, pode dar repercussão. Vamos imaginar a nível na escola que a criança, vamos pôr o fantasma da matemática, que por acaso ela começa a não sentir que não tem competências para a matemática. E o professor, vamos supor, incompetente, até goza com a criança. Mas eu também tive um professor assim, de matemática, que dizia, mas vocês são estúpidos, não veem que isto é assim. A criança pode-se retrair, se tiver uma personalidade mais reservada, pode-se retrair e começa a acreditar que não é boa naquilo, não é boa. E se por acaso tem o azar, a complexidade, depois os colegas começarem a gozar nela, lá está, se ela começa a pensar, se os outros não gostam de mim, se calhar há motivos para isso e ela pode começar também a não gostar dela própria. Então, de um jeito ou de outro, se também for o professor dá muita atenção para a criança, em casa ela não tiver essa atenção, que se inverte o papel, também vai acontecer a mesma coisa. Exatamente. E aí é muito importante lá estar os cuidadores de casa estarem muito atentos, porque é muito frequente os pais, às vezes por falta de informação, que foi também o que lhes ensinaram, só estarem a chamar a atenção, só estarem a corrigir a criança. Não faças isto, não faças aquilo, não mexas aqui. Então estão sempre a dizer o que é que ela não deve fazer. E em vez de lhe dizer, olha, vem cá brincar com os pais, vem cá ajudar o pai, vem cá me ajudar a pôr a mesa, vem cá ajudar a limpar, olha, agora fica mais sossegado aqui com os livros, enquanto os pais estão aqui a tratar de uma coisa da casa. Então, se fossem orientando positivamente o que é que a criança deve fazer, em vez de não estar só a dizer o que é que ela não deve fazer, ela sabia o que fazer e orientava-se, então sentia-se mais competente, e ele sentia-se mais competente, mais probabilidade de gostar dela própria. E isso tudo na adultidade, na profissão ou com os colegas, como é que funciona daí? Se não teve esse tratamento que a doutora disse que tem que ter em casa e na escola, se falhou em alguma das áreas, como é que isso percorre depois na adultidade ou na adolescência? Isso depois depende é curioso, depende de criança para criança, ou seja, de personalidade para personalidade, de consciência para consciência. Há de tudo, ou seja, há crianças que, por exemplo, cresceram num ambiente onde tinham tudo para dar errado, ou seja, recebiam maus tratos, a escola também não era das melhores, mas mesmo assim adulto conseguiram dar certo. Só que o que é que se descobriu nessas crianças? Que além delas terem resiliência, elas tiveram sempre algum adulto que fez a diferença e elas seguiram a orientação daquele adulto. Então especifica isto melhor. Então vamos imaginar uma criança que por acaso os pais, o pai ou a mãe dão maus tratos, o pai não existe e a mãe dá-lhe maus tratos porque acha que o rapaz, o filho, lembra-lhe o pai. A escola, os pais, os professores não estão muito interessados porque ela está numa escola onde os professores faltam imenso, vamos supor. Então tinha ali vários fatores para
não dá certo. Mas, por exemplo, teve uma tia ou uma vizinha que fazia a diferença. Olha, anda cá para a casa da tia ou para a casa da vizinha e falava com ela e dizia que ela era especial, que ela era importante, que ela era competente e que ela ia ser um grande homem, uma grande mulher na vida. Então o que acontece? Essas crianças agarram-se a essa mensagem dessa pessoa e vão usar essa mensagem em adulto e então vão seguir em frente. Ou seja, aqui relembrando, os adultos que que aparentemente tiveram uma infância bastante complicada, mas que em adulto tiveram sucesso a nível pessoal, não é? Ter uma família que gosta, ter uma profissão que gostam, normalmente tiveram sempre um adulto, os estudos mostram, sempre um adulto que fez a diferença. Só não foi tudo a dar errado na infância. Uma pessoa fez a diferença naquilo. Exatamente. Um parente, um amigo, um vizinho. Ou um outro professor onde lhes deu a orientação, tu és especial, tu consegues, tu és competente e tu vais ter sucesso na vida, depende de estar nas tuas mãos. Então é muito importante e é bom lembrar isso, que às vezes nós trabalhamos na área profissional da educação, relembrar, às vezes podemos ser nós esse adulto a fazer a diferença naquela criança, aquela criança que os pais ou a mãe não se interessam por ela, mas basta às vezes ela pode não se esquecer lá mais à frente, não é? Depois acontece o inverso também. Pessoas que até tinham tudo para dar certo, tinham pais que a amavam, tinham professores, mas, por exemplo, o pai era ausente, ou recebiam maus tratos de um avô, ou infelizmente foram abusados por um avô ou por um tio. Então agarraram-se àquela experiência negativa e, em adulto, vão ter baixa autoestima. Apesar de, aparentemente, olharmos para a infância dessa pessoa e ela não teria motivos para ter baixa autoestima. Mas foi porquê? Porque ela focou-se num aspecto de uma experiência menos positiva na infância. Que influenciou, então. Exatamente. E, neste caso, doutora, como é que reverte a situação? Suponhamos que uma criança focou na experiência negativa que teve, apesar de tudo que recebeu ao seu redor. E aquilo, na adultidade ou na adolescência, está comprometendo a vida profissional e emocional dela. Neste caso, como reverte a situação? Quando isso acontece, nós podemos dizer que é trauma. Ou seja, não é a experiência negativa que nos vai dar o trauma, é como nós vivemos essa experiência negativa. Então, por exemplo, pessoas que foram abusadas na infância, ou pessoas que tiveram sempre uns pais ou uns educadores sempre a enviar para baixo, a mandar para baixo, que tu não prestas, etc. A criança não é essa experiência que lhe vai dar baixa autoestima ou consequências negativas, é se ela marcar isso como negativo, então vira um trauma. Como é que se resolve os traumas? Bem, a maior parte das vezes tem que ser com psicoterapia, ou seja, e aqui eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: se nós tentamos primeiro resolver sozinhos, né? Depois tentamos pedir ajuda aos amigos. Se não conseguirmos, então temos que ir aos profissionais. Claro. Se nós fazemos isso com o nosso corpo, não é? Eu costumo dar este exemplo: temos um problema na pele, eu tento resolver sozinha, não consigo, peço ajuda aos amigos. Olha, estou a ver este problema da pele, alguém já tem visto? Posso tentar pôr alguns produtos que alguns amigos digam. Se eu não vou conseguir, eu tenho que ir a um dermatologista. Então está na altura também das pessoas, nós os seres humanos, percebermos isso, que a parte psicológica, se nós não conseguimos a nível pessoal, ao fim de um ano, se mais um ano tentamos pedir ajuda aos amigos e família e não conseguimos, então está na altura de ir a um bom profissional, competente, com especialização em psicoterapia e em formação específica em traumas na infância, porque depois também há quem tenha formação e quem não tenha especialização nessa área. E os resultados são incríveis. As crianças, o adulto supera a situação. Supera de uma forma incrível, se for com um profissional especializado em traumas na infância. Agora, as consequências disso se eu não procuro um profissional. Por exemplo, eu passei por tudo isso que a doutora falou, essas que caracterizam hoje o meu insucesso, algumas falhas na minha vida. E eu não fui a profissional nenhum e continuo com isso. Quais são as características que vão determinar que um profissional olhe para mim e diga: não, essa pessoa passou por isso, por aquilo, outro? O que é que determina isso? Eu não fui a profissional nenhum. Exato. Mas chega uma pessoa e diz: olha, essa pessoa ela não se dá bem aqui, não se dá bem ali. O que é que define que a pessoa teve esses problemas sem que ela tenha que falar? Não, isso a pessoa tem que falar, isto não falar, há né? Adivinhação. Isso tem que ser, lá está, para nós resolvermos o problema, a primeira passo é assumir esse problema. E aí tem que ser a própria pessoa a revelar em consulta,
Em terapia, qual é o problema que ela quer tratar e que ela quer resolver. Ou seja, de boca fechada a pessoa não vai resolver nada. Não. Tem que ser, exatamente, a pessoa tem que assumir o problema e tem que querer enfrentar o monstro da infância. O monstro da infância é ótimo. Exatamente. Doutora Lourdes, poderia definir para nós melhor autoestima? Como é que quando começou a se estudar autoestima? Porque eu lembro que isso não foi falado há muito tempo. Eu não me lembro na minha época, e olha que eu não sou tão velha. Exatamente. Se falar em autoestima, os pais não se diziam isso, não tinham uma preocupação com isso. Não. A doutora pode explicar mais sobre essa história da autoestima? Sim, uma das melhores formas que eu gosto de abordar é através da pirâmide das necessidades de Maslow. Vale a pena, quem quiser, quem não conhece, espreitar no Google, é só pôr lá a pirâmide na internet, a pirâmide das necessidades de Maslow. Então, o que é que foca? Essa pirâmide é as nossas necessidades, as necessidades do ser humano. Então, nós temos as primeiras necessidades, que são as básicas, que é do corpo, necessidade de alimentar, dormir, descansar. Durante milhares de anos o ser humano só estava aí, ou seja, só estávamos a tentar arranjar trabalho, tentar arranjar comida, tentar arranjar casa, não conseguíamos ir para o nível seguinte. Depois o nível seguinte é a nível da segurança, ou seja, a necessidade de haver paz, estar num país sem guerra, ter uma casa que me vai abrigar da tempestade, do frio, dos animais, do leão, do elefante, dos assaltos. Então, quando começámos a ter casas há 100 anos atrás, que só ter essa noção, que não é assim há milhares de anos. Tempo. Exatamente. Então podemos passar para o nível seguinte. O nível seguinte é o nível social, que é a necessidade então de ter amigos, de ter família, de me preocupar em conviver. Eu só vou conseguir, acho que eu só vou conseguir querer sair com os meus amigos se eu tiver com uma casa, e tiver emprego, e quiser trabalho, e tiver as minhas necessidades físicas e de saúde resolvidas. Senão não faz sentido eu me querer divertir com os amigos. E o que é que aconteceu? Reparou-se então nos anos 60, 70 que havia pessoas que já tinham isto tudo, mas não eram felizes. Okay. E então aí o que é que lhes falta? O que é que lhes faltava? Era o quarto nível das necessidades, que é o nível da autoestima. Então elas tinham a tal casa, tinham os amigos, até eram capazes de ter uma boa família que gostava delas, um bom marido, os filhos, estava tudo orientado a nível de saúde, tinham um emprego que gostavam, mas não gostavam delas próprias. Então percebeu-se que é fundamental gostar de nós próprios para ter autoestima. E então aí começou-se, depois veio crescendo, mas só nos anos 80 começou-se a falar da importância da autoestima, e depois veio nos anos 90 os livros de autoajuda e a focar toda a importância da autoestima. Mas o que é que acontece? Quem está nos anos 80, 90 é descendente de pais que não estavam nas necessidades de autoestima, estavam nas necessidades, por exemplo, da segurança, que era colocar os filhos na escola e que os filhos não passassem fome. Eram as necessidades dos nossos pais, muitos deles. Era que fôssemos à escola e que estivéssemos bem alimentados. Ou seja, faltou para as crianças dessa década, a partir de 90, doutora disse? Sim, 80, 90. Faltou esse alicerce da autoestima, porque os pais não tinham essa informação. Exatamente. Não tinham essa informação e preocupação. Eles estavam preocupados era que a criança não passasse fome e fosse à escola. A preocupação é outra. E nós só nos vamos preocupar em gostar de nós próprios quando realmente estamos bem financeiramente e bem a nível socialmente, porque isso tudo influencia. Costumamos dizer que o problema da autoestima é um luxo dos países desenvolvidos. Os países muito pobres não estão preocupados em gostar deles próprios. Eles estão preocupados Estão no segundo nível. Primeiro e segundo nível. Estão preocupados em arranjar casa e arranjar comida. Então, só quando subimos na pirâmide das necessidades, isto podemos fazer o paralelismo também à evolução, tem a ver com a nossa evolução, é que então começamos a ir para a necessidade de autoestima. Pois é curioso, o último nível da pirâmide é a necessidade de realização. Então, aí começamos a ter necessidade então de nos desenvolver, quer a nível espiritual, quer a nível de ajudar os outros. É muito interessante, que é o nível mais avançado da pirâmide das necessidades. Ou seja, a consciência sente uma necessidade em querer mais, em descobrir mais. Nós somos sempre... Por ela própria. Nós somos sempre insatisfeitos. Sempre. O ser humano há de ser sempre insatisfeito. Quando atingir um patamar, quer ir para o patamar seguinte. E se não quiser ir, ele adormece. E vamos entrar um bom exemplo, que é o caso dos reformados. Quando atingem aquilo que queriam, que era não trabalhar e ter um salário, que neste caso é a reforma todos os meses, se eles não se entretêm com algo que gostam, eles muitas vezes morrem e adoecem. Abaixa, né? Porque lá deixaram-se adormecer e não se lembraram, não sabiam que nós precisamos de se querer sempre mais e desenvolver-nos sempre mais. Então nós queremos sempre avançar, sempre à frente.
Doutora Lourdes, vamos parar agora por aqui e continuamos para a próxima semana com mais educação e autoestima, ok? Muito obrigada, até a próxima semana. Até a próxima semana, muito obrigada. O programa Ciência e Saúde contou com o apoio dos amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, da IAC, Academia Internacional da Consciência, e do programa de televisão do Tom Martins Ciência e Consciência, também da revista Zen Energy. Muito boa tarde, até o próximo programa. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.